Imagine atravessar o mapa do extremo norte do planeta e encontrar uma imensa massa de terra coberta por gelo, montanhas, florestas e petróleo. Um território tão grande que sozinho seria o 7º maior país do mundo. Um lugar estrategicamente posicionado entre o Pacífico e o Ártico, praticamente encostado na Ásia e separado da Rússia por apenas 85 quilômetros no Estreito de Bering. Agora imagine entregar tudo isso por um valor que hoje equivaleria ao preço de alguns apartamentos de luxo em Manhattan. Parece absurdo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Em 1867, o Império Russo vendeu o Alasca para os Estados Unidos por apenas 7,2 milhões de dólares. Um território colossal, rico em recursos naturais, posicionado em uma das áreas mais estratégicas da Terra, e que décadas depois se transformaria em uma peça central da projeção militar, energética e geopolítica americana. A pergunta inevitável é: como uma potência imperial decidiu abrir mão de um território tão valioso? E mais importante ainda, por que a Rússia aceitou vender justamente o pedaço de terra que mais tarde ajudaria os Estados Unidos a consolidarem sua posição como superpotência global? A história começa muito antes da venda, e para entender esse erro histórico, é preciso olhar para o mapa. O Alasca ocupa o extremo noroeste da América do Norte. Ao sul é banhado pelo Pacífico Norte, ao norte pelo Oceano Ártico. Ao oeste ele quase toca a Sibéria russa. No ponto mais estreito entre os dois continentes, o Estreito de Bering possui apenas cerca de 85 quilômetros de distância. Em dias extremamente claros é possível literalmente enxergar o outro lado. Essa posição transforma o Alasca em uma ponte geográfica natural entre a Ásia e a América, uma plataforma avançada no Ártico, um ponto de vigilância sobre o Pacífico e uma espécie de porta lateral para controlar o extremo norte do planeta. Mas no século XIX tudo parecia diferente. Naquele período, o Império Russo era gigantesco, mas profundamente vulnerável. A Rússia controlava vastos territórios na Europa e na Ásia, mas enfrentava um problema histórico: a dificuldade de proteger áreas distantes, especialmente regiões congeladas, isoladas e quase impossíveis de abastecer. E o Alasca era exatamente isso. A expansão russa para a América começou no século XVIII, quando exploradores atravessaram o Estreito de Bering vindos da Sibéria. A expedição liderada por Vitus Bering, navegando a serviço da coroa russa, confirmou que aquelas terras existiam e estavam relativamente acessíveis a partir do leste asiático russo. Rapidamente, comerciantes de peles começaram a ocupar a região, principalmente interessados nas lontras marinhas, cujas peles eram extremamente valiosas nos mercados chineses e europeus. Na prática, o Alasca virou um gigantesco posto extrativista, mas havia um problema fundamental: a distância. São mais de 6.000 quilômetros separando Moscou da Sibéria Oriental. E dali até o Alasca ainda havia oceanos gelados, tempestades violentas e rotas extremamente perigosas. No século XIX, manter presença militar e administrativa naquela região era um pesadelo logístico. E então veio a Guerra da Crimeia. Entre 1853 e 1856, a Rússia enfrentou uma aliança formada por Reino Unido, França e Império Otomano. O conflito revelou algo devastador. O Império Russo estava tecnologicamente atrasado e militarmente fragilizado diante das grandes potências marítimas da época. A derrota foi traumática. O governo russo percebeu que não conseguia defender territórios ultramarinos contra a Marinha Britânica, e isso incluiu o Alasca. O mapa deixa isso muito claro. O Canadá já estava sob controle britânico. A marinha inglesa dominava os oceanos. Se uma nova guerra acontecesse, os britânicos poderiam simplesmente invadir o Alasca e tomar o território sem grandes dificuldades. E pior, a Rússia provavelmente perderia tudo sem receber nada em troca. Foi aí que surgiu uma ideia que parecia racional naquele momento: vender o território antes que ele fosse conquistado. E os compradores ideais eram justamente os Estados Unidos. Naquela época, os americanos ainda estavam expandindo suas fronteiras rumo ao oeste. A ideia do Destino Manifesto dominava a política do país. Existia a crença de que os Estados Unidos estavam destinados a ocupar o continente de costa a costa. O governo americano viu potencial estratégico naquela aquisição, não porque já soubesse da existência de petróleo ou ouro, mas porque compreendia o valor territorial. Em 1867, o secretário de Estado americano William Seward fechou um acordo com os russos. O valor, 7,2 milhões de dólares. Muitos jornais americanos chamaram a compra de a loucura de Seward, ou a geladeira de Seward. Para boa parte da população, aquilo parecia apenas um enorme deserto congelado sem utilidade prática.
Mas a geografia costuma cobrar caro de quem subestima o território. Décadas depois, tudo mudou. Primeiro veio o ouro. Em 1896, enormes reservas foram descobertas na região de Yukon, próximo ao Alasca. A corrida do ouro atraiu dezenas de milhares de pessoas para o extremo norte. Cidades cresceram rapidamente. Rotas comerciais surgiram. O território começou a ganhar valor econômico real. Mas isso era apenas o começo. Hoje todo mundo quer atenção, mas poucos sabem criar vídeos que realmente param o feed. Empresas, marcas, criadores, negócios locais, profissionais de todos os tipos. Todo mundo quer mais alcance, mais resultado, mais força nas redes. Mas no meio de tanto conteúdo, não basta só postar. Porque o que realmente faz um vídeo sair do comum e ganhar força de verdade é a edição. Foi exatamente para isso que nasceu Edições Disruptivas, uma formação do zero ao avançado, pensada para ensinar a criar vídeos que viralizam nas redes sociais. Porque no fim, não é só sobre aprender um programa, é sobre aprender uma das habilidades mais valiosas do mercado digital. É só acessar o link no comentário fixado ou na descrição, escolher o pacote que mais faz sentido para você e começar a transformar a edição de vídeo em renda e liberdade. Ao longo do século XX, novas descobertas revelaram algo muito maior. Petróleo, gás natural, minerais estratégicos, madeira, pesca abundante e uma posição militar praticamente perfeita. O Alasca possui algumas das maiores reservas de petróleo dos Estados Unidos. A reserva de Prudhoe Bay, descoberta em 1968, tornou-se uma das áreas petrolíferas mais importantes da América do Norte. O oleoduto Trans-Alaska Pipeline passou a cortar o território de norte a sul, conectando os campos petrolíferos do Ártico aos portos do Pacífico. De repente, aquela terra inútil se transformou em um ativo energético colossal. Mas talvez o fator mais importante tenha surgido durante a Guerra Fria. Quando o mundo se dividiu entre Estados Unidos e União Soviética, o mapa do Alasca ganhou um significado assustador. O território americano estava literalmente ao lado da União Soviética. Os dois maiores rivais do planeta ficaram separados por menos de 100 quilômetros. O Alasca virou uma gigantesca fortaleza militar avançada. Bases aéreas foram construídas, sistemas de radar foram instalados, mísseis passaram a ser monitorados a partir dali. Bombardeiros americanos utilizavam o território como plataforma estratégica para responder a possíveis ataques soviéticos. O Ártico, antes visto como um vazio gelado, virou um dos centros da disputa nuclear global, porque existe uma lógica geográfica brutal escondida ali. Se você observar um globo terrestre pelo Polo Norte, perceberá algo surpreendente. A rota mais curta entre Rússia e Estados Unidos passa justamente pelo Ártico. Isso transformou o Alasca em um escudo estratégico americano. E aqui surge a ironia histórica gigantesca. A Rússia vendeu o Alasca justamente para evitar que britânicos utilizassem aquela região contra ela. Mas um século depois, o território se tornou uma das principais plataformas militares usadas pelos Estados Unidos para conter os soviéticos. Ou seja, o território vendido pelos russos acabou fortalecendo exatamente a potência que mais tarde lideraria o bloqueio geopolítico contra Moscou. E isso vai além da Guerra Fria. Hoje o Alasca está no centro de uma nova disputa global, o controle do Ártico. O aquecimento global está derretendo parte das calotas polares, e isso está abrindo novas rotas marítimas no extremo norte do planeta. Rotas que podem revolucionar o comércio internacional. Uma embarcação saindo da Ásia em direção à Europa pode economizar milhares de quilômetros utilizando passagens árticas em vez do Canal de Suez. Isso reduz tempo, combustível e custo logístico. E o Alasca ocupa uma posição privilegiada nesse cenário. Ele funciona como uma sentinela sobre o Oceano Ártico, uma plataforma para monitorar movimentações russas e chinesas, um ponto estratégico para futuras rotas marítimas e exploração de recursos minerais submarinos. Além disso, o Ártico concentra enormes reservas ainda pouco exploradas de petróleo, gás natural e minerais raros. Segundo estimativas do Serviço Geológico Americano, cerca de 13% do petróleo não descoberto do planeta e aproximadamente 30% do gás natural não descoberto podem estar no Ártico. E quem controla posições estratégicas nessa região ganha vantagem gigantesca nas próximas décadas. Hoje, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Noruega e Dinamarca disputam influência no Ártico. Bases militares estão sendo ampliadas. Quebra-gelos nucleares patrulham a região. Exercícios militares se intensificam. E no meio de tudo isso está o Alasca.
um território que a Rússia entregou praticamente de graça. Mas existe uma questão ainda mais profunda aqui. Será que os russos realmente tinham a escolha? Olhando com os olhos de hoje, a venda parece absurda, quase irracional. Mas no contexto da época, a situação era diferente. O Império Russo estava financeiramente enfraquecido. A Guerra da Crimeia havia sido desastrosa. O território era difícil de entender. Não existia conhecimento sobre reservas gigantescas de petróleo e manter presença ali custava caro. Além disso, a Rússia acreditava que fortalecer os Estados Unidos poderia servir como contrapeso ao Reino Unido, principal rival geopolítico russo naquele período. Na lógica do século XIX, vender o Alasca para os americanos parecia menos perigoso do que correr o risco de perdê-lo para os britânicos sem compensação alguma. Era uma decisão pragmática. O problema é que a geografia possui uma característica cruel. Ela muda de valor conforme a tecnologia muda. No século XIX, o Alasca parecia isolado demais. No século XX, aviões, radares, submarinos nucleares e mísseis transformaram o território em um centro estratégico. No século XXI, o derretimento do Ártico e a disputa energética aumentaram ainda mais sua importância. Ou seja, o verdadeiro erro da Rússia talvez não tenha sido vender o Alasca, talvez tenha sido não conseguir prever como o mundo mudaria. E isso revela algo fascinante sobre geopolítica. Territórios raramente possuem valor fixo. O deserto pode virar rota comercial. Uma ilha pequena pode controlar um estreito vital. Uma região congelada pode se tornar centro militar global. A geografia continua ali, mas o significado estratégico dela muda conforme tecnologia, economia e poder evoluem. O Alasca é provavelmente o maior exemplo disso na história moderna. Porque não se trata apenas de petróleo ou ouro. O verdadeiro valor do Alasca está na posição. Ele conecta oceanos, aproxima continentes, controla acessos ao Ártico, permite projeção militar, funciona como plataforma energética e oferece profundidade estratégica sobre o norte do Pacífico. É um território que influencia comércio, defesa, energia e logística global simultaneamente. E tudo isso foi vendido por 7,2 milhões de dólares. Hoje, só o Fundo Permanente do Alasca, criado a partir da receita do petróleo, movimenta dezenas de bilhões de dólares. A produção energética da região ajudou a fortalecer a independência energética americana. Bases militares no território continuam sendo essenciais para o sistema de defesa americano. Enquanto isso, do outro lado do Estreito de Bering, a Rússia continua observando. Separados por menos de 100 quilômetros, os dois países mantêm uma das fronteiras geopolíticas mais sensíveis do planeta. Uma fronteira congelada, silenciosa, mas carregada de tensão estratégica. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão impressionante. Porque o Alasca não foi apenas uma venda territorial, foi uma transferência de futuro. O momento em que uma potência imperial abriu mão de uma posição geográfica que décadas depois se tornaria central na disputa pelo poder global. E essa talvez seja a maior lição escondida no mapa do Alasca. Na geopolítica, riqueza não depende apenas do que existe no solo, depende de onde aquele território está, de quem consegue protegê-lo e, principalmente, de quem consegue enxergar o que aquele lugar poderá se tornar no futuro. A Rússia viu gelo, os Estados Unidos viram espaço, e a história mostrou qual das duas visões mudaria o mundo.